Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Estamos começando mais um café com o Evangelho. Sejam bem-vindos. Bom dia, irmã. Bom dia, Flavinha, Nelly. Bom dia, André! Você por aqui cedinho, que delícia! Bom dia! Bom dia, oi Flavinha. Muita saudade mesmo. Bom dia. Oi, Creuza. Enquanto a Gleice não entra, eu vou perguntar aqui se vocês assistiram a palestra ontem da Suave Caminho. A gente continua fazendo as palestras. Olha, Gleice aí. Toda terça e domingo. Então, para quem já conhece a Casa Espírita. Flavinha, eu fiz o convite para Claudinha. O André está trabalhando bastante, mas eu convidei a Claudinha e ela ficou de organizar os horários dela para estar aqui com a gente. Bom dia, Gleice. Bom dia! Oi, pessoal! Bom dia. Estou de casa, rezando para que essa internet ajude. Você está em casa hoje, né? Hoje tá muito cedo para ir para o consultório. Tá cedinho, tá um friozinho hoje. Eu estava conversando com o pessoal, né, da indicação das palestras que a Casa Espírita Suave Caminho tem feito, às terças e domingo. A de ontem foi tão gostosa, tão leve, né? Com a Carol. Foi muito boa. Quem não tá podendo assistir ao vivo no horário lá, a gente vai colocando no YouTube. Tem vários eventos bacanas, né? Então, quem quiser me mandar também para divulgar, para a gente divulgar o nosso Evangelho online, que todo dia às 8 horas da noite, que a gente está sempre falando dele, mas tem sempre outros eventos, tem o Saraiva, que está fazendo a leitura também avulsa, né, do Evangelho à meia-noite, todos os dias, se eu não me engano, acho que é todo dia. Enfim, tem muita coisa boa. A Luana gosta de assistir à noite, porque o horário fica melhor, né, Lua, para você? É, É isso tá aí. falhando para mim? Eu já estou falhando aí ou é impressão minha? Não, Ah, então tá bom. Ai, não Luana, tá. eu sempre vejo quando você entra. Eu penso assim, olha, é a Luana, lá do Rio. E é o bacana é que a gente consegue unir, né, pessoas das mais diferentes lugares, assim, dos mais diversos lugares, né? Tem umas 3 ou 4 pessoas de Portugal que assistem o Café com o Evangelho. Tem uma galera, ontem, por exemplo, na palestra da Suave Caminho, tinha gente lá de Maceió, do Amapá, de vários lugares, né? E isso é fantástico. Como que a gente não pensou nisso antes, né? De fazer a doutrina assim se expandir ainda mais, né? Com companheiros dos mais diversos lugares. Isso é muito, muito bom, muito rico. Eu acho, inclusive, que esse vai ser o caminho para a gente atrair para perto de nós os nossos jovens. E a gente já até vem conversando isso com a equipe da Comerge, porque, assim, é notório que nos últimos anos a Comerge vem diminuindo por conta da baixa frequência dos jovens nas mocidades. Mas eu acho que agora a gente meio que pegou a ideia. Vamos ver o que vem de novo esse ano aí. A gente funciona assim no tranco mesmo, né? Tem que dar uma apertada para a gente buscar outra forma, porque ficar sem a doutrina não dá. Não dá para ficar esperando, né? A casa voltar, a gente tem que arrumar um jeito. E Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que de vez em quando a gente precisa de um apertão. E tá aí, estamos apertados e agora se sentindo mais livres do que nunca, porque a internet nos tira muros, nos tira fronteiras, nos tira distâncias geográficas. E vamos que vamos. É isso aí. Então, já demos um tempinho aí para o pessoal chegar. Hoje a Gleice vai fazer a prece inicial. A gente está no capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura dos itens 18 e 19 com ela hoje. Então, Gleice, fique à vontade. Vamos lá. Mais uma vez, então,
Bom dia para todo mundo que entrou, até para quem entrou antes de mim. Obrigada, Dorinha, pelo convite. E vamos então fazer a nossa prece. Vamos nos unir os nossos corações e elevarmos o nosso pensamento em forma de gratidão. Gratidão por mais um dia que se inicia, por mais uma semana de trabalho. Gratidão por esta manhã linda e gostosa e por essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para as reflexões desta manhã. Vamos lembrando que o nosso Mestre um dia nos prometeu que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então vamos fechar os olhos e sentir a presença de Jesus ao nosso lado. E não haveria companhia melhor para iniciarmos o nosso dia. Então vamos pedir a Ele permissão para que em seu nome possamos iniciar a nossa leitura de hoje. Fica conosco, que assim seja. Graças a Ti, graças a Deus. Que assim seja. Então, vamos começar aí a leitura. É a minha ou é a da Dorinha que travou? Olha, agora eu não vi meu você... Deus, qual que travou? Eu não te vi falhando. Durante a prece falhou um pouquinho, mas a gente conseguiu acompanhar numa Travou boa. A minha? Mas não chegou a travar, não. Ela deu uma engasgadinha, mas seguiu. Não atrapalhou em nada. Ixi, e agora? Agora travou mesmo. E agora eu acho que foi a da Gleice, realmente. E aí, pessoal, quem travou? Fui eu ou foi Gleice? Acho que agora foi você, amiga. Foi, né? Agora foi. Mas agora normalizou. Agora então... saiu. Ai, meu Deus. Não. Tá certo. Tá tudo certo. Então, tá bom. Já melhorou já. Então, o item 18, deixai Isso. vir a mim os pequeninos. É um texto de João, o Evangelista, Paris, 1863. Diz assim: disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Vou fazer uma pausa aqui só para um comentário. Quase sempre, né, quando a gente para mesmo para ler esse trecho, ou a gente escuta alguém fazendo um comentário sobre ele, o nosso primeiro pensamento são as crianças. E, na verdade, quando a gente para tentar entender a essência da mensagem, vai muito além. E é o que o texto vem nos esclarecer, né? Dizendo que ele não estava falando só dos pequeninos, só das crianças. Ele estava falando, talvez, da infância espiritual. Gleice. Agora, meu Deus, eu não sei nunca se sou eu. Eu acho que agora é a Gleice de novo. Então... Acho que foi você de novo, porque os comentários continuam subindo, e aí quando eu travo aqui, não aparece comentário nenhum. Ah, entendi. Porque para mim também, embora trave, só continua subindo os comentários. Poxa vida, devia ter acordado só um pouquinho mais cedo e ido lá pro consultório. Não, mas, pelo amor de Deus, vamos lá, vai dar certo. Falando exatamente da nossa infância espiritual, mas também com um olhar para a nossa infância espiritual intelectual, né? Da falta do conhecimento, da falta de compreensão, de ainda estarmos errando
não necessariamente por maldade, mas por falta de conhecimento. E aí ele coloca entre essas condições os fracos, os escravos, os viciosos, no sentido exato de ainda não saberem exatamente o que estão fazendo. Então, uma vez eu ouvi Haroldo dizer que essa infância espiritual, a gente não está nela mais. Desde essa época de Jesus, a gente já não estava, porque a gente já tinha condições de ouvir a mensagem, e por isso ele veio. Então, ele ressignificou esse deixar vir a mim os pequeninos, não no sentido de que a gente estava na infância espiritual, mas no sentido de que nós éramos ainda pequenos na caminhada que a gente ainda precisa galgar para a evolução, mas que a gente não está infantilizado, não somos nós essas crianças espirituais ingênuas e pouco responsáveis, porque a criança, por ela ser muito inconsequente, ela não tem noção. A criança às vezes põe a mãozinha dentro da tomada, toma choque, e se duvidar vai lá e põe de novo, mas de uma forma inconsequente, e não porque ela entende que ali tem uma corrente e tudo mais. A gente já está um pouco mais responsável pelos nossos atos do que a criança, a gente já responde mais do que a criança. Então ele fez uma comparação nesse sentido e disse que a gente não tem que ficar se colocando nessa condição de infância espiritual, porque senão a gente usa isso de bengala mesmo, né? E aí passa ano, entra ano, Jesus disse isso há 2000 anos atrás e a gente continua repetindo que a gente está na infância espiritual. Sim, é verdade. Embora o texto aqui, eu até estava olhando mesmo com um olhar de lá de trás, mas faz bastante sentido a colocação de Haroldo. Embora você tenha dito que para ele, já naquela época também condizia, né? Pois é, mas isso é uma opinião pessoal dele, uma interpretação dele acerca do texto, né? Não, e que é válido para a gente realmente jogar de lado essa bengala, porque quantas vezes, né, diante de alguma exigência de que a gente tenha um comportamento mais evangelizado, a gente pega e fala assim, mas eu ainda não sou Jesus. Não, mas ninguém está falando de ser Jesus. A gente está falando de seguir os passos do mestre. E ele nunca, em momento nenhum, deixou para a gente ensinamentos que fossem impossíveis de serem aplicados. Poderiam ser difíceis, mas impossíveis não. Vamos lá. Aí a gente está dizendo que tem a ver com a frase a seguir, né? Que diz assim: ele nada podia ensinar a infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Esse trecho aqui, por exemplo, eu entendi que quando ele fala da infância, ele está falando do fato de nós ainda não termos, e aí eu estava entendendo como naquela época, né, por nós ainda não estarmos integrados nessa ordem superior, que a razão e a vontade, né, faz com que a gente haja diferente, com que a gente se cobre, com que a gente deixa a bengala de lado. Por quê? Porque enquanto a gente passa pela infância, é como se nós não tivéssemos a postura firme, educativa, consciente que os adultos têm quando eles cuidam da criança que necessita desses cuidados. Mas agora eu já estou começando a pensar bem diferente pela colocação que você colocou. Eu acho que temos sim. Talvez um adulto como os nossos jovens de hoje, ainda grandes e morando na casa de papai e mamãe, ainda querendo algumas proteções, mas já bem consciente, sim, para responder pelos seus atos. Não, sim, com certeza. Quando a gente fez essa leitura, porque teve esse mesmo subtítulo, Deixar vir a mim os pequeninos ou as criancinhas, lá no início, né, no primeiro item desse capítulo. E a reflexão que eu fiz foi até Marcelo Rodrigues, que estava comigo aqui no dia,
é de que ele diz que só entrará no reino de Deus se a gente se portar como essas criancinhas, né? Não no sentido infantil, mas no sentido de que a criança, ela é um ser que ainda permite, pelas condições até físicas, né, que não permitem que o espírito dela esteja completamente ali, com todas as suas faculdades, porque aquele cérebro ainda está em formação e tudo mais, ela é um ser adaptável, moldável, né, que se adapta, que adquire, que absorve um conhecimento com muito mais facilidade e sem muita dificuldade, né? A criança não está tão presa no orgulho. Se você ensinar uma coisa a ela, ela não vai dizer assim, não, eu sei, eu já sei disso, ou eu penso assim, não vou fazer. Não, a criança está aberta a esse conhecimento, a mudança, né? Tanto que a responsabilidade dos pais, dos tutores, dos responsáveis é enorme para que conduza aquele pequeno ao melhor comportamento possível, aparando aqui e ali as más tendências que já vão surgindo, para que ele, ao despertar no final da adolescência, no início da fase adulta, ele tenha mais evidente ali os ensinamentos bons que foram passados para ele do que aquela caixinha preta que ele traz, as características menos felizes, né, que ele tinha. Então, que a gente se coloque nessa condição de humildade para aprender, para se adaptar e para se moldar, porque não quer dizer também que passou esse período da infância e acabou, a gente não muda mais. Não, a gente continua, só que agora depende muito mais de um esforço nosso para essa mudança do que alguém a nos apontar os caminhos, né? Eu até interpreto essa parte sempre como sendo também uma comparação no sentido de que a criança, em relação ao adulto, que lhe é responsável, que lhe cuida, ela se entrega com uma confiança. Então, assim, vai atravessar uma rua. A criança normalmente dá a mão pra gente numa certeza de que estará protegida, de que está segura e de que talvez nem precise se preocupar porque está sendo bem guiada. Então eu interpreto essa frase sempre como sendo assim, Jesus pedindo que nós nos entreguemos a Ele, que é, né, o caminho, a verdade e a vida, com a mesma confiança com que as crianças fazem para com o adulto que lhe cuida, né? Eu sempre achei, isso sempre me veio primeiro à mente. O que está muito perto do que você falou, só que com um pequeno olhar diferente. Mas quantas vezes a gente não confia dessa forma? Quantas vezes a gente quer que seja do nosso jeito, embora a gente diga que confie? Sim, com certeza. Vamos lá, você lê? Posso ler? Posso ler? Então? Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos de passos vacilantes, como a Gleice acabou de dar o spoiler aí, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que por sua vez atrairá para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está empenhada, já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Ele fala aqui de várias coisas, né? Ele fala sobre essa visão que você teve da leitura em relação à confiança, mas ele fala aqui também que na situação atual, que a gente já tem o advento do espiritismo que nos convida à fé raciocinada, essa confiança ela passa a não ser cega mais. Ela passa a ser uma confiança baseada em um raciocínio lógico, a um cumprimento das leis divinas, não por elas serem um dogma, mas porque nós concluímos pela própria lógica que é este o caminho que nos trará ou nos levará à felicidade, à ascensão. E mais, ele diz que dessa vez, olha, se lhe revela na sua universalidade, que não é somente num ponto, né? Que em vários pontos essa lei se lhe revela, em diversos pontos do planeta, né? E que momento que a gente está tendo agora, que oportunidade que a gente está tendo de perceber essa universalidade nesse momento,
de acordo com o contexto que a gente está vivendo, com a possibilidade das comunicações pela tecnologia, né, nos tirarem esses limites geográficos e a gente perceber que, às vezes, o movimento, não do espiritismo apenas, né, mas das leis divinas, ele é muito maior do que o que a gente fica cultuando num mundinho pequeno, né? Porque não é que o espiritismo vai ser a religião do futuro, mas que o futuro das religiões ele vai estar de acordo com os preceitos das leis morais que o espiritismo apregoa. Exatamente. E aí você foi falando, ficou me vindo aqui um pensamento de que quantas vezes, né, Dorinha, a gente escuta as pessoas, talvez até como argumento de não querer estudar o Pentateuco, falar assim, mas é um linguajar muito antigo, nossa, precisava dar uma modernidade aí nessa fala de Kardec. E isso, eu particularmente, respeitando todas as opiniões, isso me incomoda tanto, porque não é que eu não consiga entender o Evangelho, mas eu penso assim, gente, é de uma clareza tão atual. Como a gente fala que isso está arcaico? E eu entendo que a pessoa está falando mesmo da linguagem, né, de palavras mais rebuscadas, que hoje a gente já não usa tanto, mas nessa experiência que nós estamos tendo de estudo do Evangelho de manhã e à noite diariamente, não que eu não lesse o Evangelho sempre nesses anos todos de estudo. Leio, o Evangelho costuma ser para todos nós, né, o nosso livro de cabeceira, mas eu confesso que nesta intensidade de manhã e à noite, não, eu não lia. E aí eu tenho me surpreendido com o quanto, né, esse ensino universal dos espíritos é atual. É atemporal praticamente, né? Porque tudo que foi dito lá atrás, em meados do século XIX, a gente pega agora, em pleno século XXI, e está tão atual, né? Tá tão de acordo com o que a gente está precisando no momento, ouvir, ser consolado. Tá aí, realmente. E dentro de uma fé raciocinada, não de um dogma imposto. Que bom, essa é a doutrina que nós abraçamos. Exatamente. Vou finalizar esse item 18 aí, então. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se transformarão em verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita se expande no horizonte e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Esse texto foi atribuído a João Evangelista, né, psicografado, em Paris, em 1863. Deixa eu ver, alguém comentou alguma coisa? A Luana comentou que a pessoa precisa se esforçar. Eu tiro por mim mesma, preciso muito me esforçar. E o bom do espiritismo é que se aprende não só a doutrina, mas também uma linguagem que eu acho linda. E nos convoca a esse esforço individual, né? De que nós somos os responsáveis, sempre, por esse esforço, por essa tentativa de melhorar, né? Que não vai ser algo de fora para dentro. O convite é sempre de dentro para fora. Eu sempre falo isso, Dora, eu sempre falo que a doutrina espírita é uma doutrina de responsabilidade individual e coletiva. Individual porque somos seres individuais, buscando a nossa evolução espiritual, viemos com um planejamento reencarnatório. Eu falo que a gente veio com um checklist de algumas coisinhas que a gente partiu de lá desejando cumprir, mas nós também viemos com um checklist de tarefas coletivas a serem aprendidas juntos, né? Mas com a responsabilidade sobre os ombros, né? Então, se eu não dei conta da parte que me cabe, eu não tenho que culpar o meu colega do lado. Então, é uma doutrina que realmente prega, reforça o ensinamento do Cristo quando ele nos disse, né? A cada um será dado segundo as suas obras. E em relação ao texto aqui que se leu, teve um trecho que
que eu grifei aqui, que diz assim: nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. E aí me veio o pensamento de que realmente as leis divinas, elas são imutáveis, elas são atemporais, porque elas são universais. Elas servem aqui no nosso planeta Terra, mas elas servem em qualquer lugar da criação divina. E é por isso que o que era certo lá atrás, dentro do contexto das leis divinas, continua sendo certo agora, né? E vai ser sempre certo, porque Deus é imutável. Exatamente, exatamente. É por isso que eu aprendi uma coisa com você, acho que foi, não sei se foi no último ou foi no penúltimo café que você fez, que é o da paciência em relação ao tempo, né? Que a gente não se prenda em discussões vazias de opinião, porque o que você falou, o que é verdade e vai continuar sendo verdade. E o tempo dirá o que é a verdade. Então, não adianta a gente ficar teimando e tentando convencer o outro numa discussão, numa opinião, porque o que é verdade, o que está de acordo com a lei divina, está. O que não está, não está. E uma hora, isso tudo vai precisar ser colocado em pratos limpos, isso tudo vai precisar ser esclarecido, todo mundo precisa dar conta, né, dos seus equívocos com a lei. Então, não adianta a gente ficar perdendo tempo, ficar, enfim, né, se aborrecendo, porque nós também, né, com o tempo mudamos e percebemos que as nossas verdades mudam, porque a nossa verdade ainda é uma verdade que está se construindo, mas a verdade das leis de Deus, essa sempre foi, sempre será. Exatamente. O José Cláudio colocou assim, peraí, deixa eu ver se eu consigo subir para ler. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, dizem os espíritos a Kardec que poucos se esforçam e o que falta é a boa vontade. Pois é, né? Que tá aí. Ele já veio, já disse, já falou, e realmente, quantas vezes a gente fala assim, olha, eu sei o que eu devia fazer, mas não consigo, eu sei o que é o certo, o caminho que eu preciso seguir, mas continuo insistindo no erro, e às vezes de forma consciente. Essa parte do eu sei o que eu preciso fazer, eu sempre falo muito em relação ao que é errado. Porque às vezes a gente fica querendo se esconder atrás da desculpa, da ignorância. Ah, mas eu não sabia. Será que a gente não sabia mesmo? Tanto que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa errada, a tendência é a gente fazer escondido. Ah, estão lá, enrolando os brigadeiros de uma festa. Mas não é para pegar o brigadeiro. Aí a gente vai lá rapidinho, pega aquele brigadeiro, põe na boca e sai mastigando. Quer dizer, eu faço isso sempre no almoço com a minha mãe. Minha mãe tá lá preparando alguma coisa e já tem um prato com, sei lá, com parte da comida pronta. Aí eu vou correndinho assim por trás dela, pego um para ela não ver e coloco na boca e saio correndo. Quer dizer, se fosse certo, faria escancarado para todo mundo saber. Aí a gente vai lá e faz o errado escondidinho. Então a gente sabe sim o que falta é vontade de fazer certo. Oi? Nas mínimas coisas. A pessoa que tem diabetes e que olha bem, às vezes eu conheço pessoas que têm alguns problemas de saúde e que relatam que às vezes de madrugada vai lá, abre a geladeira e pega uma coisinha. E quer se esconder de quem? Se a doença está em você, se o problema está em você, você quer se esconder de quem que você está indo lá e roubando comida de noite, não é verdade? Então né? Pois é, não tem jeito, a gente sabe, e consciente, o que é mais grave, conscientemente a gente vai lá e faz. E acha que tá escondido alguém. Vamos lá, mais um pouquinho. Agora o item 19. Tá falhando aí? Não, posso ler. Não, pode ler. Não? Um espírito protetor. Eu nunca sei falar o nome dessa cidade, mas eu acho que é Bordeaux. Deve ser. Já falou melhor do que eu. 1863. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas.
Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Ai, é emocionante, né? Porque assim, acho Sim, que todos nós temos um pouquinho de cada coisinha, de cada descrição aqui. Mas me chamou uma atenção aqui, deixai vir a mim todos os sofredores. Porque lá no capítulo 5, né, bem-aventurados os aflitos, tem um trecho que fala assim que quando Jesus promete o consolo aos que sofrem, ele não quis dizer a todos que sofrem, porque todos nós sofremos, mas aqueles que sofrem e sabem sofrer. Aqueles que sofrem, né, e buscam, apesar dos sofrimentos, não perder a fé, não perder a coragem, porque sofrer todos nós vamos sofrer, e cada um vai aprender com o sofrimento no seu tempo. Mas, enquanto nós não tivermos aprendido a bem sofrer, né, é o trecho lá que ele fala do bem e do mal sofrer, enquanto nós não tivermos aprendido a bem sofrer, continuarmos sofrendo, reclamando, maldizendo a Deus, enfim, nós ainda vamos precisar continuar sofrendo mais um pouquinho. Então, o consolo ainda não é pra gente que está reclamando. Então, ou a gente aprende a sofrer bem para poder experimentar esse consolo, ou a gente ainda tem um tiquinho aí de peso para carregar. Então, me veio à mente, né? Quantos de nós estamos sofridos nessa quarentena? Quantos de nós estamos mais sensibilizados, mais melancólicos com o isolamento? agora travou de novo. Sou eu, gente? Falem comigo aí se sou eu, por favor. Você é a Gleice. Voltou? Voltou. Ah. Né? Aí eu estava falando que quantos de nós estamos mais sofridos neste momento, mas é por isso que neste momento nós estamos tão precisados do Evangelho. É por isso que nesse momento nós estamos tão precisados desse remedinho para nos fortalecer. Exatamente. Exatamente, né? E o amor, ele transforma mesmo, né? Você vê que ninguém consegue ficar imune ao amor, ninguém fica indiferente ao amor, ninguém, né? Nenhuma planta que se você cuidar com amor, ela não vai responder diferente. Ah, não, vai responder igual que se tivesse nem aí para ela, não. Até as plantas, né? Até a natureza. Quantas vezes a gente vê antes e depois de animaizinhos resgatados na rua e que no início estavam ariscos, foram difíceis de serem capturados porque estava amedrontado, e aí quando recebe aquele tratamento diferenciado, aquele carinho, aquele cuidado amoroso, aquela sensação de que tem alguém ali que se importa com ele, quando você vê o depois, abanando o rabinho, botando a barriguinha para cima, querendo carinho. Então, assim, gente, se os animais reagem assim ao amor, mesmo aqueles que pareciam mais ariscos, né? O que os seres humanos não conseguem se transformar? Como que não conseguem se transformar quando são amados, né? Quanta falta de amor que gera nesses corações a indiferença, essas pessoas que a gente olha e que são rudes, ou pessoas que não gostam de abraço. Tem gente que você vai abraçar, a pessoa fica assim meio parada, né? Ou as pessoas que cometem atos de muita indiferença com seus irmãos. Quanta falta de amor tem ali. Se a gente olhar por esse prisma, a gente nem consegue sentir raiva daquele irmão que está se equivocando. Porque só se equivoca de não perceber o seu semelhante, de ser indiferente à dor do outro, aquele que não tem amor dentro de si. Então deve ser muito triste, deve ser muito vazio, né?
E aí, quando a gente para olhar assim, não com sentimento de pena, mas de compaixão, poxa, muda até a nossa visão daquele irmão, né? E aí, se ele E não tudo é tem amor, exercício. é o nosso dever emanar de alguma forma alguma coisa positiva para ele, né? E às vezes é difícil, porque a gente também não tem esse amor do Cristo, que consegue olhar um malfeitor e dizer assim, ah, que falta de amor, vou te dar amor. A gente não consegue ainda naturalmente ser assim. Porque a gente sofre por quê? Porque a gente ainda também não tem esse amor pleno, né? Então todos nós somos necessitados, né? Eu digo que amor é igual louça na pia. Quanto mais se tem, mais se tem. E é um exercício, né? Quanto mais a gente busca, mais a gente tem. Não, é verdade. E aí também, o que eu falei que é um exercício, porque, como você mesmo disse, naturalmente ainda não surge na gente esse olhar de compaixão, de compreensão. Mas se a gente passar a se cobrar, né, a toda vez que a gente se irrita com alguém que fez alguma coisa, que a gente não concorda, que a gente critica, e a gente parar para pensar, mas se tivesse amor na sua essência, não estaria fazendo. Então, na verdade, é mais digno da minha compaixão do que da minha raiva, da minha crítica. Então, vou pedir por ele, vou fazer oração por ele. Eu me recordo de uma vez, eu tinha um desafeto que a gente tinha se desentendido várias vezes na vida, no decorrer do nosso convívio, e aí chegou uma hora que eu não conseguia mais conviver com a pessoa e eu me afastei. E quando eu me afastei, calhou de eu assistir uma moça, eu não lembro o nome dela, mas era alguma coisa no YouTube, e ela veio falar do exercício de você se afastar, quer dizer, o afastar eu já tinha afastado, mas de você passar a orar todos os dias por aquela pessoa. Mas orar não tipo assim, Senhor, dê juízo para ela, faça com que ela melhore. Não, não é isso não. É o orar, Senhor, ilumina os passos dela, abençoa os seus sonhos, abençoa a sua casa, a sua família, seu trabalho. E aí ela disse que com o tempo você perceberia uma mudança. Agora foi transformador fazer aquilo. É claro que no começo era muito, muito mecânico, muito no... tô cumprindo com, sei lá, com exercício, mas chegou uma hora de que aquilo se tornou tão sincero, e quando eu recebi a notícia de algo bom que tinha acontecido na vida da pessoa, eu experimentei uma sensação tão boa de paz dentro de mim, de dizer assim, eu fiquei feliz de verdade pelo bem. Acabou que a gente nunca mais teve a oportunidade de conviver, embora a gente teve uma conversa, se entendeu, mas depois cada um foi para um canto, mudando de cidade mesmo. Mas foi tão libertador isso. Então, para mim, ficou como uma lição para a vida. Quando a gente se esforça num exercício, mesmo que a gente não consiga logo de início, uma hora o nosso esforço, a nossa boa vontade vai nos levar ao êxito. Sim, excelente exemplo que você deu, que você compartilhou com a gente, e espero que nos ajude, né? Porque não só quando a gente tem uma dificuldade com o irmão, mas em diversas situações, a prece é o que nos coloca no prumo mesmo, né? E a gente olhar, às vezes, e reconhecer numa prece, Senhor, eu ainda não sinto isso com naturalidade, ou eu ainda não consigo agir assim, mas coloca no meu coração esse sentimento, ou me ajuda, né, a pensar diferente e colocar-se humildemente assim. Porque não adianta também, exteriormente, a gente estar ali dando beijinho na pessoa, se dentro da gente, né? Olha nós aí, os fariseus do futuro, estamos, né, com sepulcros caiados, né? A gente está ainda transbordando coisa que não condiz com o que está do lado de fora. Então, é importante. A prece é o que nos coloca mesmo no equilíbrio. É que nos dá força. Deixa eu só fazer um comentário aqui sobre a fala do José Cláudio, né? Dora Gleice, fico feliz e consolado por ver duas jovens falando com tanta profundidade com base na doutrina consoladora. Li só por ler, viu, Zé? Porque você é muito puxa-saco. Mas eu quero dizer para todo mundo que o José Cláudio é um grande amigo meu pessoal mesmo, amigo de comércio, foi um presente que Deus me deu. Amo profundamente ele, a família toda. Eu sei que sábado ele esteve aqui, eu não consegui acordar cedo para assistir, mas
Mora no meu coração, você sabe disso. Eu gostei da parte que me chamou de jovem. Vamos lá. Vamos lá. Tô Pode ir. brincando, querido. Se possuis esse fogo divino, o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem. Eu sei que a tua mão se abate sobre mim. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente faça subir aos teus pés a voz do teu reconhecimento. É uma prece, né? É uma prece. E É que uma prece, né? Uma prece com humildade, né? Reconhecendo que a vontade de Deus ela é infinitamente melhor do que a nossa. E quantas vezes a gente não aceita, né? Numa simples bobagem, né? Dessas enganações que a gente faz, como abrir a geladeira de madrugada que eu citei agora há pouco, é a gente tentar enganar a Deus, porque a gente ora pedindo saúde, vai lá e se sabota logo em seguida, né? Porque a gente não aceita a vontade de Deus. É um exemplo bobo, mas se a gente for fazer uma autoanálise, a gente pode perceber onde é que a gente ainda está teimando. E às vezes aquele não que a gente recebe da vida, ele está nos indicando um caminho infinitamente melhor, diferente, e por não aceitar a vontade de Deus, a gente insiste estagnando e batendo a cabeça nas portas fechadas, né? Se tendes amor, Peraí possuís só um tudo. minutinho, Dora. Deixa eu Perdão. só fazer um comentário rapidinho. Uma prova disso é muitas vezes a própria oração dominical, né? Porque a gente sai no automático, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas quando acontece qualquer situação difícil, quando a gente encontra qualquer pedra pelo nosso caminho, na hora a gente já esquece que pode ser a vontade de Deus, no sentido, né, de que a gente acredita, de que é simplesmente suas leis divinas agindo na nossa vida. Ninguém é vítima, né, a não ser das nossas próprias escolhas. Então, é realmente uma prova pra gente, cada vez que a gente faz a oração dominical e entrega nas mãos de Deus, porque parece que no fundo a gente está dizendo assim, que seja feita a vossa vontade. Mas olha, Senhor, pensando bem, é que nem quando eu falo de voltar a morar em São Paulo. Não, só se for da vontade de Deus, mas mesmo assim, eu ainda vou chamar ele para um tete-a-tete. Senhor, pensa bem, voltar para São Paulo, sair de Rio das Ostras? Não, Senhor, não vai ser uma boa ideia. Né? Mas a gente age assim muitas vezes na vida. Isso me lembra as preces dos amigos da luz, né? Daquele grupo que faz as esquetes, né? E eles fazem uma prece bem assim, conversando com Deus, mas tentando convencer Deus das suas necessidades, né? Como se ele não conhecesse. Então é um barato, né? A gente ri e tudo da maneira como eles fazem, mas a gente se reconhece muito ali, né? E é um puxãozinho de orelha pra gente, com certeza. Posso seguir? Pode. Se tendes amor, possuís tudo o que se pode desejar na terra. Possuís a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se insensivelmente da vossa alma tudo o que possa conspurcar a sua pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que voeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, possa saciar-se do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, lá onde você falou, Bordeaux, 1861, né? É uma coisa que a gente olha e acha lindo, mas a gente fica se perguntando, eu fico me perguntando, né? O porquê dessa dificuldade? O que é que nos impede? O que é que nos impede de olhar o outro com amor? O que é que nos impede
que a dor do outro seja a nossa dor, né? O que é que nos impede? O que está faltando? E é tão complicado porque, assim, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Deus é o equilíbrio de tudo. Quando a gente para ouvir os noticiários e a gente vê, mesmo antes da pandemia, né? E a gente vê tanta notícia de tanto sofrimento no mundo, países em guerra, pessoas com fome, nos mais diversos lugares. É preciso ter um equilíbrio para que o amor que a gente sinta, ou que deseja emanar, ou que deseja ajudar de alguma forma, não destrua o nosso equilíbrio. Senão a gente se deixa abater e aí não ajuda em nada, acaba caindo também numa vibração ruim, né? Mas também dizer assim, eu não assisto mais jornal porque isso me faz mal. Também, eu estou dizendo minha experiência, mas também me coloca numa posição assim, mas o fato de eu não querer assistir não significa que as coisas não estão acontecendo e que as pessoas não estão sofrendo, né? Então, o que eu faço, né? O que me impede de fazer mais, de sair da minha casa e ir até lá e ajudar aquele irmão, ou enfim, de fazer mais? O que me impede disso ainda, né? Porque é tão complicado isso, a gente fica preso a situações materiais. Porque eu não tenho dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu estava lá doando não sei quantos respiradores, fazendo não sei quanto, e ainda fica julgando o outro que tem dinheiro e não faz. Como é que pode ter dinheiro só 10 cestas básicas? A gente se perde muito nisso, a gente coloca empecilhos para se desculpar da gente não estar participando mais ativamente, né? Eu tenho me cobrado muito em relação a isso, aonde que eu ainda posso fazer mais e não estou fazendo. Porque a gente lê lá no Livro dos Espíritos que não adianta a gente não fazer o mal, que a gente tem que fazer o bem. Fazer o bem na medida das nossas forças. Eu conheço a medida das minhas forças, né? Será que eu estou fazendo o suficiente? Então eu entro numa viagem assim, em relação a isso, enorme. E em relação a isso também, a gente tem que parar para olhar, porque às vezes na ânsia da gente querer fazer o bem para quem está lá fora, para quem está passando dificuldade, a gente parece que quer fazer alguma coisa grandiosa que possa ser vista. E aí não tô falando que é o seu caso, não, nem o meu, enfim, mas assim, Sim. A gente pode estar falhando dentro de casa. Sim. Será que a gente está dando atenção para quem está com a gente? Será que a gente está estamos efetivamente nos doando para essa convivência, para essa oportunidade que há tanto tempo a gente vinha reclamando, né, de não ter tempo, de estar sempre na correria, que a rotina do nosso dia a dia não permitia isso ou aquilo. E aí a gente fica se perdendo no o que eu posso fazer de bom ainda, quando a gente perde a oportunidade de perceber que tem coisinhas pequenos gestos dentro de casa que a gente pode fazer. Então, eu tenho tentado falar para mim mesma, assim, poxa, eu não estou em condições financeiras de estar ajudando um monte de gente. Se tivesse, faria de todo o coração, porque eu acho que quem tem a oportunidade de dar, ganha muito mais do que quem recebe, né? Mas, se não é possível, tem outras formas de me doar. E aí eu tenho tentado me cobrar um pouco menos, porque essa cobrança também, acho que Geisa falou alguma coisa aí, a gente precisa se olhar com amor. Essa autoexigência que às vezes a gente se faz com que a gente não se olhe com amor, não perceba que, poxa, mas você não está fazendo porque você não quer, você não está fazendo porque agora não dá para fazer isso. Mas olha outras coisinhas que você consegue fazer. Eu tenho tentado me consolar desse jeito, não é uma questão de passar a mão na cabeça, não, mas é de também respeitar, às vezes, o que é possível, o que dá. Mas eu vou falar, Dora, do fundo do meu coração, já se passaram, 5 ou 6 semanas dessa quarentena? Acho que sim. Eu creio que eu já saio dela, assim, bem mexida no sentido de ter feito uma série de autorreflexões, de ter me cobrado uma série de coisas, de ter enxergado uma série de coisas que eu vinha fazendo e que, então, eu diria,
hoje eu agradeço a Deus por essa prova que todos nós estamos passando. Eu sei que estamos todos na mesma tempestade, em barcos diferentes, como eu já ouvi algumas pessoas falarem, acho que eu até ouvi você falar isso. Eu sei que o barco é diferente para cada um, mas eu creio que independente da embarcação em que a gente esteja, todos nós precisamos sair diferentes dessa tempestade. Com certeza. E o que você falou, né, da gente se preocupar às vezes em fazer pelo outro lá fora, o lar é o exercício, né, o laboratório para o mundo, né? E esse não é ao acaso que a gente está sendo convidado a ficar mais em casa. Porque a gente só vai conseguir amar o outro lá fora como irmão quando se tiver muito bem feito dentro de casa, né? Quando a gente tiver tudo bem feito dentro de casa, aí a gente consegue amar o outro como irmão. Porque como que eu vou amar alguém lá fora se ainda tem arranhão, diferença e problemáticas com a parentela, com a família, né? Então também é uma reflexão muito grande para a gente fazer. Mas que a gente, eu entendo, que a gente se respeite, encarando até onde a gente consegue fazer, até onde a gente consegue ajudar, mas que a gente sempre se pergunte se é isso mesmo. Porque, olha bem, o café, o nosso evangelho online, isso tudo podia estar sendo feito antes, Gleice. Podia estar sendo feito muito antes. Eu escutei pessoas falarem comigo assim, nossa, que bom que vocês começaram a fazer isso, porque aqui onde eu moro não tem casa espírita. Eu sempre gostei de espiritismo, mas eu nunca tive acesso. E aí, puxa, sabe? Então, se eu tivesse, de repente, feito essa reflexão lá atrás, o que mais que eu posso fazer? Olha, isso não depende tanto de dinheiro, a não ser que você não tenha uma internet, um telefone. Mas, em geral, eu tinha essas ferramentas na mão e não estava enxergando a possibilidade de fazer, sabe? Então, é isso, é muito mais coisa, assim, de você perceber que agora que você foi apertado, meu Deus, o que eu posso fazer, né? Diversas coisas que a gente tem feito agora que poderiam já estar sendo feitas antes. E talvez a gente vá se acomodando, vá deixando, e a vida muito apressada, e tudo muito corrido. E aí agora a gente está sendo convidado a pensar que a gente pode mais, sim, né? E é nesse sentido, né? E aí eu fico pensando, será o que mais que a gente precisa enxergar lá na frente que a gente ainda não está conseguindo enxergar? Mas é o tempo, né? Você me ensinou essa lição do tempo aí e vamos esperar, porque o tempo sempre chega junto, trazendo aquilo que a nossa maturidade já consegue perceber e aprender. É isso. Tem um monte de gente comentando, né? Tem? Olha, eu não vi, não subiu aqui para mim. A Luana dizendo que ela tem feito graça em meio ao caos por conta dos TikToks, né, Luana? Então, na verdade, eu acredito que é um olhar de humor que de repente está trazendo sorriso para algumas pessoas que estão entediadas em casa. Então, o que vale é a nossa intenção. Se você está durante esse exercício, né, de fazer esses vídeos, a sua intenção é levar um pouco de alegria, fazer as pessoas sorrirem, tá ok. Agora, se é diminuir, se é fazer pouco caso do sofrimento alheio, aí é o caso de parar e pensar. Mas, na verdade, Deus é uma coisa da gente com Deus, né? É Ele que conhece o que vai no nosso coração. Tem muita gente também que faz um monte de coisa bonitinho para parecer bonzinho, mas por dentro tá com a intenção só de aparecer. Então, também não faz muita diferença, né? Vamos lá. Temos que dar o que podemos, mesmo em casa, estando em prece por todos, para dar força a quem está trabalhando, a humanidade, exatamente. Luana, não se sinta assim. Acho que eu li tudo, não? Não estou conseguindo subir? Ah, não. Tem mais. Geisa disse, estamos refletindo muito, e as primeiras são as nossas. Primeiro aprender a me amar, aí depois as reflexões que me levam aos outros. Exatamente. Fiquei com preguiça de acordar cedo. Cada um ajuda da forma que pode. Vocês ajudam muito com esse encontro matinal diário. Ah, o quadro ao fundo é lindo. Ih, é tão velho esse quadro, Luana. Nossa, eu acho que eu tinha. Ih, entregar a idade, hein? Eu tô com 43. Esse quadro chegou na minha casa, eu tinha 13. Olha só, 30 anos já. O tempo, a sabedoria de Deus.
Opa, Dora, também é preciso enxergar o que você faz. E O a café Alessandra velho, falou que o café tinha que vir na hora que tinha que vir, tinha que ser agora. Eu não sei, talvez pudesse ter sido antes, mas tudo bem, que bom que veio agora, né? Podia ter ficado quietinho e não ter feito nada, mas estamos aí. esses encontros matinais com certeza estão mudando a quarentena de muitos. O bom é ter Com certeza. começado, levar o evangelho para todos. Ai, que bom. Na verdade, eu concordo com a Alê, sabe, Dora? Tudo no seu tempo. Às vezes a gente fica muito ansiosos pelo futuro, pelas coisas que estão por vir, e as coisas vêm quando nós estamos preparados para elas. Eu Sim, costumo dizer que a vida vai nos preparando para tudo. Eu, por exemplo, a vida inteira, desde que eu me entendo como gente, eu queria ter uma profissão que cuidasse de saúde mental. E eu fui ter essa oportunidade depois dos 40 anos. E aí eu fico pensando assim, mas será que eu teria tido condições de ter essa profissão antes, sem toda a bagagem de conhecimento que essa minha trajetória de vida me deu? Porque hoje eu uso muito do que eu vivi, principalmente, né, à luz da doutrina espírita, para olhar o outro como uma individualidade, como um espírito imortal, para entender que as suas dores não necessariamente têm a ver só com agora, né? Que é um espírito que sim. traz bagagem. Então, eu comecei a entender que não era o que eu queria, não era o que eu sonhava, é o que Deus sabe que nós estamos preparados. Então, você foi uma boa menina, tem sido esse tempo todo, e na hora certa, os amigos espirituais te ajudaram a ter essa ideia. E assim, eu sei que para você fica assim, gente, não me agradeçam. No fundo, você deve se sentir assim. Mas nós agradecemos sim, porque você foi uma ferramenta de luz nas nossas vidas quando teve essa ideia do Café com o Evangelho. Né? Então, A tudo no gente seu sabe, tempo. a gente sabe que esses projetos não são nossos, né? Eles são sugeridos para nós em pensamento, com certeza, pelos nossos benfeitores, aqueles que estão trabalhando aí, que usam a gente como ferramenta, né? Assim como o nosso Evangelho Online à noite, assim como os diversos outros encontros que estão acontecendo aí na internet para propagar ainda mais o consolo, né? O bom ânimo, a fé cristã, enfim. E é isso, né? Então, tá quase acabando. Vou sossegar então minha ansiedade de querer perceber, né, onde mais a gente pode fazer e vamos respeitar o tempo tão sábio o tempo. E vamos para a prece final, porque já faltam aí um pouco mais de 2 minutos para terminar, senão a gente não consegue. Obrigada, Gleice, por estar aí de Agradeço. manhã, por ter acordado cedo. Amanhã quem está com a gente é a Elô, da Mocidade. Então, vamos lá. Eu ia ler um texto maiorzinho, mas como o tempo já está curtinho, eu vou ler só um trechozinho para a gente poder encerrar com a prece. É do livro Brasil Espírita, de janeiro de 1953, intitulado Em Auxílio à Criança, de Emmanuel. Façamos os nossos templos de fé espírita cristã não somente santuários de socorro às aflições e aos problemas da madureza humana, mas também lares de adestramento espiritual com vistas à plantação do bem, onde nossos filhos encontrem a primeira escola de comunhão com o Senhor e com o próximo. Na criança, ergue-se o amanhã. Talvez por isso mesmo, à frente da multidão aflita, proclamou o nosso Divino Mestre: deixai vir a mim os pequeninos. Dirijamo-nos para o Cristo, conduzindo conosco os tenros corações das criancinhas, e mais cedo que possamos esperar, a terra encontrará o caminho glorioso da paz imperecível. Que Jesus se faça presente em nossos corações, que a gente consiga ter um coração cada vez mais humilde e aberto aos seus ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus. Bem rapidinho para a gente encerrar. Beijo grande para todos. Até amanhã, se Deus quiser.
pessoal. Bom dia. Nosso Evangelho Online, hoje às 8 da noite. Para quem quiser continuar os estudos aí, lá na página eu vou colocar já já. Tchauzinho, gente.